De volta para mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Desta feita, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Para você ouvinte e espectador que está sempre antenado, sempre ligadinho com a gente. É só nos acompanhar. Ou na sintonia do rádio, na 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, Complexo Edival Guedes de Comunicação, ou através da nossa rede social. Lá você nos acompanha ao vivo e a cores, som e imagem 100% digital. O canal, Rádio Palmeira FM 104, nossa rede social no YouTube. Minha primeira desta participação, número de mortes na faixa de Gaza chega a 60 mil. Entidade global exige ação para evitar fome. O pior cenário de fome está se desenrolando na faixa de Gaza e é necessário uma ação imediata para acabar com os combates e permitir o acesso desimpedido à ajuda, alertou uma entidade global que monitora a fome, dizendo que a falta de ação agora resultaria em morte generalizada. O alerta coincidiu com a declaração das autoridades de saúde de Gaza, dizendo que a campanha militar de Israel já matou mais de 60 mil palestinos. A classificação, integrada da fase de segurança alimentar IPC, levantou a perspectiva de que a crise de fome provocada pelo homem poderia ser formalmente classificada como uma fome, na esperança de que isso pudesse aumentar a pressão sobre Israel para permitir a entrada de muito mais alimentos. Evidências crescentes mostram que a fome generalizada, a desnutrição e as doenças estão causando um aumento nas mortes relacionadas à fome, disse o IPC. Ele acrescentou ainda que realizaria rapidamente a análise formal, que permitiria classificar Gaza como em situação de fome, mas não está claro se esse anúncio ajudaria a remover o principal obstáculo para que os alimentos chegassem aos 2,1 milhões de habitantes de Gaza. A recusa de Israel em permitir a entrada de mais do que um pequeno número de caminhões. Responsabilidade sobre CACs passa do Exército para a Polícia Federal. O que muda e como obter o certificado? Desde o início deste mês, o controle, registro e fiscalização dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, chamados CACs, passam a ser oficialmente de responsabilidade da PF, Polícia Federal. Antes, essas atividades eram fiscalizadas pelo Exército Brasileiro. A mudança representa uma transição significativa na forma como o país lida com o acesso e uso legal de armas de fogo por civis com finalidades específicas. A alteração não significa que todos os CACs devem de imediato se dirigir à PF. Segundo a Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, a mudança será feita de forma escalonada. Apenas aqueles que desejarem se cadastrar, emitir documentos ou que estejam no período de renovação do certificado precisam realizar o procedimento. A solicitação do registro deve ser feita de forma online, por meio do Sistema Nacional de Armas, SINARM-CAC, disponível no site da Polícia Federal. O processo exige a apresentação de documentos como identidade com foto, CPF, comprovante de residência e uma declaração de idoneidade, além da ausência de antecedentes criminais. Também é necessário um laudo de aptidão psicológica emitido por um profissional credenciado, uma justificativa da atividade pretendida, seja ela coleção, tipo esportivo ou caça, e no caso de atiradores e caçadores, a comprovação da habitualidade. A emissão do certificado envolve o pagamento de taxas administrativas, cujos valores podem variar conforme a categoria ou serviço solicitado. Vale se lembrar, que a PF não divulgou os valores específicos, mas informou que são similares aos praticados anteriormente. O certificado de registro como CAC terá validade de 3 anos e poderá ser renovado mediante a manutenção dos critérios exigidos por lei. Em caso de envolvimento do CAC em crimes, especialmente os relacionados à violência, ameaça ou posse ilegal de armas, o registro pode ser suspenso ou até mesmo cassado. Importante destacar que a PF só conduzirá questões de investigações se os crimes forem de competência da Justiça Federal. A simples condição de CAC não determina que a apuração fique a cargo da PF. Por fim, a fiscalização de clubes e estandes de tiro continua sob responsabilidade
atividade do Exército Brasileiro, conforme previsto no decreto 11.615 de 2023. A Polícia Federal passa a fiscalizar apenas os CACs enquanto pessoas físicas. A mudança ela visa maior controle e rastreabilidade no uso legal de armamentos, fortalecendo o sistema de segurança pública e a fiscalização das atividades que envolvam armazenamento civil especializado. Olha a notícia que trago. Petrobras anuncia queda de 14% no preço do gás natural. Os preços de venda da molécula de gás terão queda média de cerca de 14%, na comparação, é claro, com o trimestre anterior. A redução, segundo a Petrobras, entra em vigor na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, para os contratos acordados pela companhia com as distribuidoras. Os contratos com as distribuidoras incluem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionado à molécula do gás e vinculam esta variação para cima ou para baixo as oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio de real para dólar, assim afirma a nota. Conforme a companhia, no trimestre que começa em agosto de 2025, a referência do petróleo Brent caiu 11% e o câmbio teve apreciação de 3,2%, o que significa, que a quantia em reais para conversão em dólar, em $1, na verdade, ela caiu 3,2%. Importante destacar que as variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras e o que considera, os mecanismos criados pela empresa em 2024, também dos prêmios por performance e de incentivo à demanda que é possível ampliar a redução no preço, apontou a petroleira. O preço médio do produto às distribuidoras acumula de dezembro de 2022 até esse efeito de agosto um recuo de 32%. Ainda para concluir a nota, a companhia chamou a atenção que o preço final do gás natural ao consumidor depende não somente do preço de venda da molécula pela companhia, mas entram no cálculo também o custo do transporte até a distribuidora, o portfólio de suprimento de cada distribuidora, assim como suas margens e no caso do GNV, que é o gás natural veicular dos postos de revenda e pelos tributos federais e estaduais, conclui. Ou seja, praticamente não vai ter redução de nada. E a última desta participação, Vasco da Gama divulga lesão de Léo Jardim após expulsão polêmica. Olha aí, hein? O Vasco da Gama divulgou que o goleiro Léo Jardim teve hematomas musculares profundos e contusão por trauma na bacia. A contusão do jogador aconteceu após a polêmica expulsão do jogo contra o Internacional no domingo, dia 27, no Brasileirão Betano. Após a partida do Campeonato Brasileiro, o Vasco soltou um comunicado oficial informando que iria pedir o afastamento do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e vai tomar todas as medidas administrativas cabíveis junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A divulgação do laudo foi autorizada pelo médico responsável e pelo exame do atleta e também pelo próprio goleiro, Léo Jardim. O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética, que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral no último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 por 2,3 centímetros. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance DESP. Vale se lembrar, como falei, a divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico responsável pelo exame. Uma expulsão tanto quanto complicada, Vi muita gente comentando, o pessoal até aplaudindo a atuação do juiz, no qual o goleiro já tinha cartão amarelo por cera na partida, por fazer aquele atraso no jogo, e aí pela segunda vez no qual ele tenta ficar ali sentado próximo do gol, e ele disse que só vai se levantar quando chegar spray, quando chegar o gelzinho, para massagem, que ele estava sentindo muitas dores no local. O juiz então vai até ele e expulsa ele com o segundo cartão, 2 amarelo, promovendo assim o cartão vermelho e a expulsão do Léo Jardim no jogo contra o Vasco no domingo contra o Internacional pelo Brasileirão Betano. E aí foi constatado, hematomas musculares profundos, contusão realmente no jogador. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano.
Fala em nome dos produtos Natubio. São eles: Acabe Absolute, Fortifica Sorriseiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Hoje, terça-feira, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências sexuais com o uso do Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que o senhor e a senhora procura, vem para o lugar certo. Aqui falo da Drogaria LG Farma, pois tem nada mais nada menos do que os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega: 99938-5505. Ligou, chegou, viu? É VaptVup. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Doutora Aline Canuto, devolvo o som a você para a continuação do meu, do seu, do nosso programa Embalo Total.